Queridos, nosso boa tarde, sejam bem-vindos ao espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, improvisado por hora, né? Nós, mais alguns dias, iremos nos mudar depois para o nosso salão já adequado e aí as coisas vão ficar mais fáceis, de maneira que nos sintamos em casa, né? Nós temos aqui algumas informações que desejaríamos passar a todos. A evangelização na sociedade começa no dia 19 de fevereiro, uma quinta-feira, e nós só vamos ter a evangelização naquele dia, na quinta-feira. Na terça-feira, 18h15, no sábado, às 18 horas, nós vamos ter um grupo de acolhimento para as crianças de 3 a 6 anos. Então, é por hora essa informação que o DIGI está nos mostrando, né? Pode ser que depois evolua alguma coisa, mas em princípio é isso, evangelização, quintas-feiras, 20 horas. Grupo de acolhimento, 18 horas no sábado e 18h15 na terça-feira, né? Evoluiu também um pouquinho, nos grupos de estudo vão ser oferecidos 2 grupos para iniciantes. Na segunda-feira, doutrina espírita para principiantes. E nas terças-feiras, às 20 horas, tanto segunda quanto terça, o que é o espiritismo, aberto para todos, inclusive iniciante. Então, segunda, doutrina espírita para principiante, e terça, o que é o espiritismo. Outra informação, estamos encerrando nesta segunda-feira a 9ª etapa do plantão doutrinário, né? Nós tivemos 8 seminários até agora. Na segunda-feira encerra-se então o plantão doutrinário 2014-2015 e estará a cargo do nosso presidente da regional, Claudemir Destro, da sua filha Estela, que vão trabalhar notícias do além contadas por quem lá vive. Deve ser interessante, né? O pessoal que vive lá vai contar a história. Obviamente, eu sugiro que aqueles que puderem frequentar esse último seminário o façam, porque nós vamos tê-lo como uma síntese das outras 8 etapas. Vamos seguindo gradativamente, montamos uma estrutura para que a última etapa possa fazer uma síntese da proposta do livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, que nós estamos trabalhando. Este ano, agora, 1º de agosto, a obra faz 150 anos da sua publicação. Em seguida, na semana seguinte, na semana da folia, né, nós vamos fazer um encontro também, como já fazemos há 4 anos. Esse aqui é o 4º ano que nós fazemos, e esse projeto chama-se Reencontro com Jesus. Cada encontro desse, nós trabalhamos uma obra. Ano passado trabalhamos há 2000 anos, do benfeitor Emmanuel, e manda então bom senso que neste ano trabalhássemos a continuidade da obra, em parte, 50 anos depois, né? Vamos trabalhar então num primeiro momento todo mundo, todo o pessoal num grande círculo, e no núcleo do círculo 8 companheiros que estudamos a obra, vamos promover uma discussão, né? Então primeiro o centro conversa, provoca a plateia que está em volta para nós trabalharmos das 16h30 às 18h30 esta grande discussão em torno dos pontos fundamentais da obra 50 anos depois. No dia seguinte, vamos ter um seminário a 4 vozes, 4 pequenas palestras de 20 minutos em torno da obra também. 16, 17 de fevereiro, Sociedade Espírita Amor e Caridade, Visconde de Carapuava com São Paulo, das 16h30 às 18h30, segunda e terça-feira, depois do plantão doutrinário, né? Queremos crer que estamos todo mundo informado. Nós vamos fazer nossa prece, em seguida teremos uma leitura que guarda relação com o que o nosso expositor vai trabalhar, nós vamos apresentá-lo. Unamos-nos em pensamento, por favor. Senhor da vida, imbuídos mais uma vez do melhor propósito possível, abrindo os nossos corações, nossas mentes, para que possamos absorver a lição que nos será proposta e fundamentalmente dela tirarmos ilações, reflexões e envidar todos os esforços possíveis
para que estas mesmas lições sejam postas em prática na nossa vivência, com a proposição de que gradativamente, dentro de perseverança, da fé raciocinada, possamos nos tornar seres humanos cada vez melhor. Essa é a proposta da existência física e o nosso desejo, fundamentalmente, que o vosso amor e a vossa compaixão infinitos possam mais uma vez estar conosco. Que assim seja, Senhor. Francisco Medeiro Ribas, companheiro que está aqui conosco, ombreia aqui na CEPAL como na regional, vai nos conduzir hoje no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando de o Cristo Consolador. Só poderia ser, porque depois de Bem-aventurados aflitos, que a gente fica anos estudando, então, pedagogicamente, está bem posto o capítulo 6º, o Cristo Consolador. Perguntaram a Raul Teixeira e a Divaldo Franco a respeito desta questão, e nós trouxemos aqui em rápidas pinceladas, depois o Francisco amplia para nós. Quando vier o Consolador, que eu vos mandarei do meu Pai, o Espírito da Verdade, aquele que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também havereis de dar testemunho de mim, porque estáis comigo desde o princípio. Assumindo o papel do Consolador prometido, vem o Espiritismo dar testemunho de Jesus? Eu ia mais além ainda. Os espíritas deverão dar testemunho de Jesus? Eu vou mais além ainda. Raul responde: em toda a sua base e estrutura, o Espiritismo testemunha o que ensinou Jesus. Muitas vezes surgem vozes que admitem que enfocar os ensinamentos do Cristo no contexto espírita retira a chance de que indivíduos de outros patamares de crença, como budistas, judeus, islâmicos e outros, deles se aproximem, o que não corresponde à realidade. Não se pode confundir a referência aos ensinamentos eternos e luminosos do Cristo com a citação exagerada e desnecessária do seu nome. Afinal, é Jesus ou não o maior Espírito enviado por Deus ao mundo para nos servir de guia e modelo? Fecha o Raul, responde o Divaldo. O Espiritismo possui todas as características de o Consolador, conforme prometido por Jesus, porquanto restaura suas lições, libertando-as das mutilações e deturpações de que foram vítimas ao longo dos tempos. Não apenas alcança aqueles que sofrem e choram, como vai às nascentes dos sofrimentos para eliminar-lhes as causas, libertando as criaturas dos seus efeitos danosos. Chegou no momento em que a ciência podia confirmar os postulados da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, referidos pelo Mestre de Nazaré em linguagem algumas vezes figurada, embora noutras totalmente clara. O suporte das investigações de laboratório, somente quando o conhecimento atingiu patamares elevados, ensejou a legitimidade dos seus ensinamentos. Não sendo doutrina de determinados indivíduos, mas dos espíritos que sopram onde querem. Os seus paradigmas são irretocáveis, todos baseados na lógica, na razão, no resultado de formidantes pesquisas por mulheres e homens notáveis de ontem como de hoje. Os espíritas, procurando reviver a conduta primitiva exarada no Evangelho, dão testemunhos de Jesus através dos seus atos de devotamento e abnegação ao bem, ao próximo e a si mesmo, no sublime culto de respeito e amor a Deus. Vemos que é coisa muito bonita, muito sério, e o Francisco vai ainda ampliar para nós essas lições magistrais que o Consolador nos concita. Vamos ouvi-lo. Boa tarde. Que a paz e a docilidade do Mestre Jesus continuem a nos envolver.
É sempre uma grande alegria a gente poder compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinamentos do Mestre Jesus com a luz da doutrina espírita, né? É mais uma oportunidade grandiosa para mim. Espero que a gente consiga, de alguma forma, passar alguma mensagem consoladora para todos vocês, né? Vamos pedir também o auxílio dos mentores espirituais da casa, para que as nossas reflexões e o estudo da tarde seja produtivo, né? Esse tema, o Cristo Consolador, ele consta do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele também é matéria do Evangelho de João, o capítulo 11 do Evangelho de João e o capítulo 14 do Evangelho de Mateus, isso do Novo Testamento, né? Então, qualquer um pode, depois de escutar a nossa fala, dar uma conferida. Aliás, é importantíssimo, né, que as pessoas também não confiem muito naquilo que eu venho aqui e falo para vocês, né? Porque a gente está tirando aqui as nossas conclusões, né? São pessoais. Então é importante que depois a gente vá conferir, dar uma lida. Quem não é espírita ou não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, vai pegar na própria Bíblia, né? E certamente vai encontrar esse mesmo material. Aí vocês vão tirar as próprias conclusões. É importantíssimo que a gente tire as nossas próprias conclusões, né? Não fique só no que os outros passaram, né? Bem, nós vamos então avançar aqui. Opa. Probleminha de não enxergar, né? Tirar. Nós vamos então avançando aqui. Nesse primeiro slide aqui, isso aqui foi tirado da internet, é uma forma bem didática, né, de acompanhar o nosso estudo. Vejam aqui, fala do Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho, e ali cada parte ali com as cores diferenciadas aparece o que a gente vai trabalhar aqui. São as duas passagens de Jesus, que é retirada para o estudo desse capítulo, né? Que é o jugo leve, que está em Mateus capítulo 14, capítulo 11, e o Consolador prometido no capítulo 14, então. Na parte azul, mais abaixo, são comentários de Allan Kardec a respeito desses capítulos. Então, muito bem dividido, né? E a parte final, a parte verde, verde claro, essa parte, então, ela é a colaboração dos espíritos que o Vanim falou aí. E aqui uma colaboração importantíssima, né? Nesse capítulo, ele nos mostra o advento do espírito de verdade. Então aqui, inclusive, é alguma dúvida quando fala do advento do espírito de verdade. Uns falam que esse espírito que fala que nos dá essas informações, falam que é Jesus. Outros falam que é um conjunto de espíritos, né? Na verdade, pouco importa, né? O importante é a mensagem, que vocês vão ver o que diz aqui, nesse advento, essas 4 mensagens que consta do advento do Espírito de Verdade, são dádivas, né? Importantíssimas, né? Que a gente tenha compreensão e consiga internalizar. São ensinamentos maravilhosos, né? E eles constam só nesse capítulo. É a participação do Espírito de Verdade, né? Que ditou as matérias para o Allan Kardec, né? Então vamos lá. Nós vamos começar então com essa primeira máxima, né? Que vai nos falar do jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repousos para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo.
Maravilha, né? Só o texto em si. Outra coisa que eu gosto sempre de colocar é com relação à compreensão do texto do Evangelho segundo o Espiritismo. É de suma importância que a gente leve em consideração que Jesus sempre fala nas suas máximas para o Espírito e não para o homem encarnado, né? Essa é uma grande confusão que as pessoas fazem e que dificulta muito o entendimento, para não dizer que a gente vai entender pouca coisa. A maioria das pessoas acaba não compreendendo os ensinamentos de Jesus, porque leva em consideração o homem, e Jesus fala para o Espírito, né? Quando a gente consegue fazer essa mudança, as coisas têm uma claridade impressionante, e acaba que você tem um entendimento de verdade do que Jesus queria dizer, né? Nessa passagem do jugo leve, a primeira pergunta que vem: o que é vinde a mim? Que a gente tem que perguntar: como que se vai a Jesus? Esse chamamento de Jesus, o vinde a mim, o que é vinde a mim? O que ele quer dizer para nós? Ele nos chama. Na verdade, o vinde a mim nada mais é do que o estudo, a compreensão. Observe Jesus como se fosse assim: vinde a mim. Porque Jesus, como todos sabem, teve todo aquele martírio, né? Sofreu sem reclamações, né? Então ele pede para que observa a mim quando estiveres sofridos. E quem não está, né? Quem de nós não está aflito? Então Jesus faz esse chamamento, e o chamamento é o entendimento, e o entendimento não tem como a gente entender, compreender alguma coisa sem o estudo, né? Falando em estudo, vamos aproveitar para reforçar o que o Vanim falou aqui. Estamos começando então, agora dia 23 de fevereiro, os grupos de estudo de novo, e teremos para aqueles que não são ainda da casa aqui, que não estudam ainda, a casa tem grupos de estudo. Então teremos segunda-feira, né, o grupo de iniciantes, e na terça vai ter um que é o que é o Espiritismo, que também está aberto para iniciantes, né? Muito importante que a gente faça parte desse grupo, né? Porque é só através do conhecimento que nós conseguiremos a nossa autoiluminação, a nossa libertação, né? Então vinde a mim todos vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Aqui uma outra situação, o aliviarei. Quando a gente entende isso, a gente já pensa em jogar toda a carga para Jesus. Então, então se Jesus alivia, vamos colocar tudo nas costas de Jesus, que ele vai. Então, e está bem claro, né? Jesus fala de maneira bem clara: aliviarei. Porque se fosse para tirar toda a carga, então a gente nem existiria, né? E o pior é que várias vezes na nossa vida a gente pensa dessa forma. Quando a gente passa por uma situação complicada na nossa vida, a gente quer que aconteça um milagre desse tipo mesmo. É que Jesus meio que tire isso, e muitas vezes se revolta quando a gente não tem sucesso aparente, né? Porque na verdade a gente sempre tem sucesso nas nossas empreitadas, né? Nas vicissitudes da vida, por pior que seja, na verdade, no fundo, nós sempre temos sucesso, mesmo que a gente não entenda isso, né? Num primeiro momento a gente não entende, porque quando a gente for fazer uma análise de Deus, que aqui também cabe bem a explicação nesse momento, a gente não consegue ainda compreender a intimidade de Deus, mas o Espiritismo nos coloca alguns atributos da divindade que nos farão ter uma compreensão bem adiantada, que é a definição de Deus, né, que está na pergunta de número 1 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta que é Deus, perguntando inclusive que é, não quem é, tirando aí a personalidade, né, porque Deus não é como nós, não é humano, né? E a resposta dos Espíritos é: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. E aí coloca alguns atributos na divindade, né? Deus é o único, imaterial, onipresente, né? Ele está em todo lugar. E a partir daí, desses atributos, nós já podemos tirar grandes coisas para a nossa vida, né? Infinitamente bom e justo. A partir do momento em que a gente compreende esses atributos da divindade, já amplia
amplia a nossa compreensão e a nossa alegria de compreender que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, por pior que possa nos parecer. No capítulo anterior, capítulo 5 do Evangelho, é o bem-aventurado dos aflitos. E o bem-aventurado dos aflitos também é difícil da gente compreender, né? Como assim? Porque bem-aventurados é felizes, né? Como que alguém vai ser feliz sofrendo, no sofrimento, né? Mas o Espiritismo nos traz uma chave aqui para a nossa compreensão, que fala das causas anteriores. Então, por exemplo, se eu não enxergo agora, né, se eu tenho uma vida correta nessa existência, eu já começo a entender, então, como eu sou um ser que vivo eternamente, eu percebo que como o espírito pré-vive e sobrevive à morte, eu já compreendo que se não está nessa vida, as causas das minhas aflições, está numa vida anterior. Então isso aí é de uma importância capital, a gente ter essa compreensão de que somos espíritos imortais. Isso somado à compreensão de alguns atributos da divindade, fecha, né, um ciclo de grande importância para nós no nosso entendimento. A gente vai avançando. Depois nós vamos também compreender sobre o mundo que a gente vive também. É importante que eu saiba me localizar, em que mundo eu vivo. Tem gente que até hoje não sabe ainda, né? Mas nós vivemos num mundo de provas e expiações. Então não há outra possibilidade. Aqui eu costumo dizer sempre assim, num dito popular, né, matar um leão por dia. A gente costuma falar bastante isso, né? Não tem jeito. E por mais que a gente, você consiga ter algum sucesso em algumas aflições que acontecem, no outro dia tem outra. E só essa compreensão de que eu tendo certeza de que eu vivo num mundo de provas e expiações e que eu tenho um Pai, que é Deus, que é infinitamente bom e justo, aí eu consigo compreender. E compreendo também a parte da reencarnação, que eu não estou aqui pela primeira vez. Da onde vim? O Espiritismo traz todas essas maravilhas para nós, né? Nos localiza da onde eu vim, por que eu estou aqui, por que eu vivo e para onde vou. Porque como o Vanim costuma dizer, né, nós voltaremos para casa, né? Não sei se alguém aqui sabe, né? Nós viemos de lá e voltaremos. Isso até nem é tão importante como o fato de a gente saber de como que voltaremos. É importante que a gente volte um pouco melhor do que a gente está, né? E a gente verifica que muitos dos nossos irmãos voltam, às vezes a mesma pessoa, uma encarnação atrás da outra, a mesma coisa, eles não conseguem sair desse círculo. As pessoas não se melhoram, né? E aí o Espiritismo vem e nos oferece a reforma íntima. A reforma íntima verdadeira, né? Aquela que faz o olhar para dentro de si e começa a nos melhorar, a nossa transformação moral, né? Nós começamos a retirar as nossas más tendências, né? Que todos nós temos, né? A gente não gosta muito de comentar sobre isso, mas todos nós trazemos ainda, e isso herança do nosso primarismo, né? Como tudo é evolução, em dado momento que nós somos criados, nós, por ignorância, mas ignorância de não saber, não no sentido vulgar, né? Vamos tendo que, justamente pela nossa ignorância, sendo penalizado pela própria lei. E falando na lei, Jesus fala aqui no jugo leve, né? Que porque meu jugo é leve, meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu fardo e suave, meu jugo. Por que isso? Porque nós vamos encontrar, vamos até passar para o outro, observação da lei. Por isso é que é leve, é só a observação da lei. E qual a lei? Alguns vão perguntar: que lei? Quando se fala de lei, qual lei? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que nos diz que a lei de Deus está escrita nas nossas consciências, está no nosso interior, escrita entre aspas, né? Então nenhum de nós pode se considerar que não sabemos aonde, como na consciência. Todos nós trazemos dentro de nós essa lei, na nossa consciência, está dentro de nós. É só a gente examinar direitinho
E a lei, qual lei é essa? Está dentro já lá desde Moisés, nos 10 mandamentos, né? Que depois foram reduzidos por Jesus, reduzindo a um só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus, ele não modificou nada. É porque naquela época, na época de Moisés, talvez nós mesmos, ainda no sentido primário ainda, né, da nossa existência, não tínhamos condições de compreender. Então tinha que ser com uma lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente, naquela época. Mas a gente percebe que ainda hoje, ainda há aplicação dessa lei, né? Ainda, no mundo de hoje, a gente ainda vê ainda essa situação do olho por olho. A gente parece que ainda nem passou ainda em Jesus. Isso que o Espiritismo, com uma terceira revelação, já está aí, né? Muitos ainda estão aguardando a vinda de Jesus, fazendo uma interpretação errada do que diz o Evangelho, aguardando a vinda de Jesus e não percebendo que Jesus nunca foi, e que o Consolador que ele prometeu já está entre nós, né? Já há um bom tempo vive entre nós, e alguns não perceberam ainda, porque a gente vê essa parte de justiça. Por exemplo, quando acontece no noticiário, hein? Você pega um jornal nacional e vai ver quando acontece alguma tragédia com algumas pessoas, e a gente sempre vê a vítima, os parentes da vítima, do outro lado pedindo justiça. Eu quero justiça, né? Mas qual seria a justiça? A gente percebe que nessa justiça que eles falam, na verdade, é vingança, e aí é totalmente contrária à lei de Deus e o que Jesus nos ensinou, né? Jesus é amor, né? Alguns vão dizer assim, mas é difícil, né? A gente conversa com algumas pessoas quando falam sobre isso, principalmente aqueles que sofreram esse tipo de situação. A pessoa diz assim para ti, vocês falam tal, mas eu queria ver se fosse com você. Pois é, mas é um treinamento, né? Porque o que Jesus ensinou é bem o contrário. E ainda parece que boa parte das pessoas vivem ainda em Moisés, né? E é uma lei que já foi substituída há muito tempo, né? Então ele fala que é leve, porque observação da lei de amor e caridade. Amar a Deus também, isso é uma outra pergunta. O que é amar a Deus de fato? Se a gente perguntar para qualquer um aqui, vai dizer, você ama a Deus? A gente vai dizer que sim, da boca para fora, né? Mas de fato, o que é amar a Deus? Será que seria oferendas, oferecer algum presente, alguma coisa? Deus criou o mundo e nos criou, né? Provavelmente ele não precisa de nada, né, desse tipo, né? Mas tem gente ainda oferecendo algo ou por exemplo, as pessoas que vão nos cultos e tal, você paga o dízimo e está tudo certo. Me parece que não é por aí, né? Então é simples. Amar a Deus, na verdade, é respeitar essa lei. Amar a Deus e ao próximo com a si mesmo. A gente pergunta também quem é o próximo. O próximo é quem convive com você, quem está do seu lado. Não é só os da família, né? Abarca todas as pessoas, né? E a gente não compreende isso, né? Tem muita gente ainda com aquela coisa do de sangue ainda, né? Não conseguimos ampliar o entendimento do amar ao próximo, né, nessa extensão maior, de que realmente é todos, porque somos todos irmãos, né? No final das contas. Estamos organizados em famílias nesse momento, né? Mas todos irmãos, pais, filhos, avós, todo mundo irmão. E a caridade também é uma outra importante, né? De amor e caridade. Lei de justiça, amor e caridade. É uma lei só. A caridade é outra coisa que tem que ser explicada, né? Porque geralmente também nos leva à parte material. Quando falou em caridade, a primeira coisa é eu pensar em dar alguma coisa. Geralmente também o que eu vou oferecer é uma coisa que eu não uso mais. Nós temos dificuldade até de entregar algo, né, meio estragado. Aquele que está lá separado do lado, alguém vem lá lhe pedir, quando não a gente nega também, né? Mas esses dias eu estava conversando com um amigo meu, ele estava falando assim, que a caridade material seria aquela de você dar a roupa, a melhor roupa que você tem. Se alguém for lhe pedir uma roupa, quem será que faria isso?
aquela roupa de ir à missa aos domingos, ou de ir na festa, né? A gente ainda tem dificuldade de fazer isso, né? Eu confesso que já fiz algumas vezes assim com uma certa dificuldade, mas entreguei uma roupa assim que eu gostava. A pessoa veio me pedir, até vibrei, porque era um momento em que eu estava estudando isso, e aí coincidiu da pessoa, digo, mas é oportunidade. Ainda escolhi assim, não foi a mais importante, mas acabei entregando uma roupa que eu usava, né? E tal, isso aí bem feliz. Ultimamente não tem aparecido muitas pessoas, né, para buscar, mas a caridade em que Jesus nos fala não é essa, até porque nem todo mundo tem a parte material, né? Nem todo mundo tem condições de dar a parte material. Mas a caridade a que Jesus se refere também é uma pergunta que está no Livro dos Espíritos. E ela fala que a caridade seria benevolência para com todos. Aqui também é importante, né? Benevolência para com todos. Seria com todos e com tudo. Com tudo. É aquela pessoa que sabe que está na natureza e que a natureza ela se deteriora também se o homem não cuidar dela. Eu tenho cuidado com tudo também. Nós estamos vendo agora em São Paulo essa situação da seca, né, que está afetando bastante, né? E na verdade tudo obra do homem, né? O que acontece ali não tem nada a ver. Tipo, as pessoas falam assim, mas por que Deus não faz alguma coisa? Não, mas é o próprio homem operando. E veja que ali o negócio da água está afetando não só a parte da água, como a energia elétrica também, né? Nós já estamos pagando mais caro em função disso tudo, né? Mas por não observância, né? Por que agora a maior parte das pessoas está aparecendo também, estão começando a poupar? Será que já não podia fazer antes isso? Então, quando aperta, a pessoa se desespera e acaba indo atrás da... Mas aqui fala na benevolência com todos. E eu tenho certeza que vocês conhecem alguém, que é aquela pessoa que aonde ela está, ela traz um bem-estar, as pessoas gostam de estar do lado dela, né? São poucos, mas tem ainda. Esse seria um modelo para a gente copiar, digamos assim, né? Para que a gente pudesse entrar nessa caridade. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. Essa aí é complicada, né? Indulgência, que seria a tolerância, eu tolerar a falha do meu próximo, né? Daquele que está comigo, seja no serviço, em casa, né? Isso é difícil ainda também, né? A gente até diz que tolera, mas se a gente fizer uma reflexão, como fazia Santo Agostinho também faz parte da Pleiade do Espírito de Verdade. Ele tem alguns conselhos importantes ali, né? Porque ele até dava um conselho para a gente fazer isso. Todo dia, no final do dia, ele fazia uma análise do como é que ele foi naquele dia. Na hora de recolher, na hora de deitar, ele dava uma analisada como é que ele foi naquele dia, nos relacionamentos dele, e se precisasse, ele voltava lá na pessoa que ele não foi tão cortês, não foi tão legal, ia lá e pedir desculpa. Vamos trazer isso para nós aqui. Quem de nós faz isso? Talvez a gente até faça em final de ano, né? A gente dá uma analisada geral e às vezes até deixando algumas coisas para trás e dá uma analisada, não, mas eu estou mais ou menos, esse ano foi mais ou menos. Não, mas é sério. Se a gente não conseguir fazer isso diariamente, que faça numa semana, né? Um mês. Mas é importante que de vez em quando a gente faça essa análise de como é que a gente está indo. Por que a gente se irrita com algumas coisas, né? Às vezes simples, né? Com o próximo, né? Com as pessoas que convivem com a gente, né? E aí exercitar a tolerância. E a gente vai ver também que esses exercícios de caridade, eles são tão importantes e são colocados, por exemplo, se eu estou num ambiente onde as pessoas me tiram a paciência, é porque você não tem mesmo. Porque a gente só vai fazer o exercício no local onde a gente, por exemplo, paciência. Para mim ter paciência, alguém vai ter que me tirar. Eu não vou poder estar no lugar onde todo mundo seja bacana comigo, né? Então aí é fácil, né? Então normalmente nós vamos ser colocados, o ambiente que a gente está é um ambiente perfeito. Chico Xavier já colocava isso, né? Que a gente nasceu no lugar que tem que estar, está tudo certo na nossa vida. Só que nós podemos melhorar isso, né? Mas nascemos no lugar que a gente tinha que nascer, a roupa física que nós vestimos é a exata que a gente precisava, está tudo certo.
E se eu estou num ambiente, então, que as pessoas me tiram a paciência, é porque isso é uma das coisas que eu estou precisando, né? E o final da caridade, ele é o perdão das ofensas. É outra coisa complicada também, né? A gente escuta muitas pessoas falarem tem certas coisas que não tem perdão. E a gente vai perceber que o perdão, na verdade, quando a gente perdoa, a gente se liberta. E uma coisa tão simples, né? Na verdade, é mais o orgulho que ainda predomina na gente, que faz com que a gente diga que o perdão não existe, que não tem perdão. Que algumas coisas não tem perdão. Ter perdão sempre. Inclusive, Jesus já nos ensinava, né? Naquela passagem que foi perguntado a ele quantas vezes ele deveria perdoar. Porque a pessoa já estava cansada, né? Do outro, que tirava ele do sério todo momento. E ele perguntou se eram quantas vezes, afinal? 5, 6, 7 vezes? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Então, se a gente for observar, é simples, né? Mas a gente precisa botar isso em prática. Essa caridade da benevolência para com todos, indulgência com as perfeições alheias e perdão das ofensas, qualquer um de nós pode fazer, né? Isso não depende da nossa condição monetária, né? Então, não que a caridade material não seja importante, às vezes ela é importante também, mas a mais importante é essa. É essa aqui que vai nos fazer a nossa melhoria, né? Bom, nós vamos então para outra passagem, que é a do Consolador, o Consolador prometido. Essa aqui eu julgo como a mais importante. Não que o jugo leve não nos traga bons conhecimentos, mas essa aqui, bem entendida, nos coloca numa situação favorável, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque ficará convosco e estará com vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. É uma maravilha, né? Se a gente for fazer uma análise disso aqui, né? Com o entendimento do elemento espiritual, né? Aqui está todo o elemento espiritual, está carregado aqui, e as pessoas ainda não entendem, né? É aquilo que eu falei no começo. Tem gente ainda que lê essa passagem aqui, que está em João, né? Capítulo 14 de João, e ainda acha que isso aqui é a volta de Jesus, mas porque está levando em conta a personalidade, né? E aqui é tão claro, né? Mas ele faz uma colocação já no início ali, né? Se me amais, vai voltar naquilo que a gente falou anterior aí. Tem uma condição. E Jesus sempre falava isso, né, para os discípulos, né? Ele sempre perguntava primeiro, né? Me amas? Né? E as pessoas tinham que dizer, mas não é esse amor de palavra, era no segmento, né? Do seu ensinamento, né? Guardai os meus mandamentos, de novo, está voltando, né? Guardai os meus mandamentos, mas é vivenciar os mandamentos, né? De fato. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador para ficar eternamente convosco. Olha só, como já tira a parte da personalidade, né? O que é eterno? Deus é eterno, nós somos imortais, né? Eternamente é o mundo, porque o mundo sempre existiu. E para alguma coisa ficar eternamente convosco, não pode ser alguma coisa material. Então Jesus, que esteve encarnado, né? Uma única vez, Jesus não reencarnou, ele encarnou, tal, não poderia voltar. Aqui já está retirada essa parte de Jesus voltar, né? Embora alguns ainda aguardam Jesus voltar. Eu às vezes fico pensando comigo mesmo, com aqueles que acreditam na volta de Jesus. Vamos pensar assim: se Jesus voltasse hoje na casa de você, voltasse para você, para cada um de vocês, e fosse lá falar com o jeito dele que ele estava voltando, a gente acreditaria? Então é uma situação que não, né, racionalmente a gente já descarta, né?
E às vezes fica difícil de acreditar que tem gente ainda de um nível cultural, intelectual bem elevado, que ainda defende essa situação, né? Não consegue ter essa compreensão maior, né? Bom, e as explicações, então, além disso tudo, né? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o via, não o conhecia. Aqui também, né? Ele faz uma... Porque essa conversa de Jesus aqui, na época, foi uma conversa reservada com os discípulos. Não era daquelas conversas dele, tipo das bem-aventuranças, que ele falava para todos. Essa foi com os discípulos. Pouco antes, que ele já sabia que ia ter a crucificação, então ele quis colocar isso, né? Dizer para eles que ele iria, mas que mandaria um outro Consolador. E não o via. Aqui é importante, né? Olha só, que o mundo, quem é o mundo? Quem será o mundo? Que o mundo não podia, né? Que o mundo não pode, até pode estar colocado aqui, não pode ver, porque ainda temos aquelas pessoas que ainda estão no tal do ver, com os olhos físicos. Jesus já nos alertou, né? Que vejam aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de que escute aqueles que têm ouvidos de escutar, real, os do Espírito, que é muito maior. Eu sempre digo assim que a gente hoje, com os olhos da carne, nós somos como cegos ainda, né? Porque a condição que nós estamos, o ser humano é uma condição. Nós estamos no caminho, nós estamos caminhando. Isso aqui é só uma passagem, e rápida. Quanto mais cedo, né, a gente conseguir despertar essa realidade, melhor é para a gente. A gente conseguir fazer alguma coisa, aproveitar essa nossa passagem por aqui, né? E aí, então, por isso que ele fala que o mundo não podia receber, porque não via. E vai nos remeter a São Tomé. A São Tomé, logo que Jesus, como o pessoal fala, ressuscitou, que na verdade não foi ressuscitado, né? Mas que Jesus logo após apareceu, que era na verdade uma aparição perispiritual, né? Tomé ainda não acreditou. E aqui, essa referência fica bem clara aqui, né? Não via, porque naquele tempo as pessoas precisavam ver. E Jesus, inclusive, aquela aparição dele, está claro que ele só apareceu para mostrar que ele estava vivo. Tanto que ele apareceu e desapareceu, né? As próprias pessoas que foram salvas por Jesus naquela época, a gente pergunta o seguinte, porque aqui é uma grande confusão, né? Com a morte, por exemplo. As pessoas costumam colocar a morte como derrota. Esse é um grande equívoco, né? A morte é uma derrota. E aí a gente fica pensando, Jesus ajudou muitas pessoas e salvou, entre aspas, naquela época, mas ele mesmo falava, né? Salvar corpos, né? E que isso era o de menos. Porque vamos pensar o seguinte, aquelas pessoas que Jesus salvou na época, onde é que elas estão agora? Elas já desencarnaram, né? E será que foram derrotadas então? É lógico que não, né? Então eu tenho que começar a entender que a morte não é derrota. Em dado momento nós vamos desencarnar, vamos passar. Até o termo passamento é bem melhor do que morte, né? Porque morte é sempre assustador, né? Mas o passamento, todos nós em dado momento voltaremos da onde nós viemos. Fica muito mais leve, eu tenho esse entendimento, né? E Jesus apareceu justamente para nos provar isso. Mas Tomé estava na situação do mundo, precisava ver. E ele não queria só ver, ele precisava inclusive tocar. Ele teve uma situação bem difícil, porque ele inclusive ali colocou um pouco de orgulho também, um pouco de vaidade, porque ele apareceu para Maria de Magdala, né? Que não era uma mulher muito bem vista na época, e ele ficou pensando assim, pô, mas aparecer logo para ela, se ele fosse aparecer para a mãe dele, né? Para os outros apóstolos que estavam mais próximos ali, para Pedro, para André. Mas Jesus vem, depois apareceu para os outros, e Tomé mesmo assim também não estava dando muita bola quando Jesus apareceu, e Jesus vai nele e aparece para ele, especificamente individual, de forma individual, e ele quis tocar, inclusive, precisava tocar nas feridas de Jesus. E aí, não está aqui nessa situação? Então assim, é preciso crer
para ver, com os olhos do Espírito, não ver para crer. Em primeiro ponto, e a doutrina espírita também nos oferece essa fé raciocinada, com esses elementos aqui, que qualquer um pode entender, né, de maneira simples, né, sem alegoria, sem fantasia, tirando esse caráter sobrenatural das coisas, né? Essa doutrina que realmente nos consola, né? Então, que ficará convosco, estará com vós, os discípulos, ó, vós reconhecê-los-eis, os discípulos. E mesmo assim, né, teve discípulo que ainda ficou meio, né? Ficará convosco, estará em vós. E os discípulos, quem são os discípulos? São os encarregados de nos passar essas mensagens maravilhosas que hoje nós estamos aqui estudando, né? Ó, o Espírito Santo enviado em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Bom, aqui fica bem claro, né? Aqui fica bem claro que esse Consolador já está entre nós e há muito tempo, né? E é a doutrina espírita, né? Porque o Espiritismo acaba realizando tudo da promessa de Jesus. Aquilo que Jesus prometeu está tudo, porque nos ensina, ó, fará recordar o que Jesus falou. É o que está aqui no Evangelho. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina de tríplice aspecto, né? Nós temos a parte científica, filosófica e religião, porque uma religião só não conseguiria abarcar tudo. Então, por isso que a doutrina espírita tem todo esse aspecto, né? Essas três situações que nos esclarece tudo de maneira clara, né? Nos fala da reencarnação, dando explicações palpáveis, a comunicação daqueles que já partiram com os que estão encarnados ainda, né? Não como uma coisa sobrenatural, né? Mas como uma coisa que você consegue entender. Não tem como você não aceitar isso, né? Tá claro? Essa relação do mundo espiritual com o mundo corporal. Claro que essas comunicações são coisas muito importantes, né? Não é uma coisa tão simples, mas com o estudo a gente vai compreender que isso não é uma coisa sobrenatural. A gente começa agora a não acreditar mais em fantasma, né? Eu sempre fico falando assim, principalmente da situação da morte, que você vê hoje ainda, né? Quando a gente vê a situação de morte, às vezes a gente está vendo na televisão uma pessoa, por exemplo, que desencarnou e por alguma razão ela acaba tendo vida de novo, mas isso implica que a pessoa não estava morta, né? Mas as pessoas que estão ali correm num desespero, porque parece que quem morreu está louco, né? A gente tem medo das pessoas que morreram, e se a pessoa voltou a viver, na verdade teria que dar um abraço, né? Porque a pessoa voltou, né? Nossa, você está vivo então. Mas geralmente as pessoas correm, né? A gente sai correndo como se o morto tivesse louco, então. E que na verdade não estava morto. Não há uma mágica, né? A pessoa não voltou, tal. Na verdade, não estava morto. Mas a gente tem que quebrar essa coisa da morte, né? Como uma desgraça. A morte sempre existiu e é só do corpo físico, né? Aliás, para um seria uma maravilha, né? Se fosse a extinção total, mas não é. Nunca se livraremos de nós mesmos. Não há possibilidade. Nós vamos falar um pouquinho, então, agora no final do advento do Espírito de verdade. Aqui são quatro mensagens, que eu acho que são as 4 mensagens dele, né, desse Espírito de verdade, que pode ser Jesus, eu acredito até que seja Jesus, o Espírito de verdade, que tem um diálogo dele com Allan Kardec, que ele se intitula para Kardec como verdade. E Allan Kardec tentou saber quem ele era, ele falou, não, para você me chamarei verdade. E ele nos passa essas 4 mensagens aqui importantíssimas. Eu não vou ler todas elas, mas o mais importante de cada uma nós vamos destacar aqui. Ó, nessa primeira aqui, o mais importante está ali: espíritas, amai-vos. Este o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Foi aquilo que eu falei no início, né? Sem o conhecimento nós não chegaremos a lugar nenhum, e a prática daquilo que a gente entende, né? A partir do momento que eu vou conseguindo ter a compreensão, né, e o amor.
primeiro lugar, o amor. Esse é um conselho do Espírito de verdade. No segundo, olha, ele fala aqui dos aflitos, dos deserdados, né, que ele vem instruir, né? E os apóstolos, as instruções dos apóstolos, que estão todas aqui, né, que Jesus passou e os apóstolos estão encarregados de nos trazer, estão todas elas aqui, ó: venham instruir e consolar os pobres e deserdados. Eu, jardineiro divino, as cultivo, vossas almas, no silêncio do vosso pensamento. Porque Jesus está conosco. O reino de Deus é interno, é obra divina no coração da gente, né? Então, assim, mesmo que a gente não saiba disso de fato, porque não é uma coisa material, Jesus está conosco. Ele nunca foi, né? Só que nós temos que conseguir transcender, né? Ter esse pensamento maior. Aqui o terceiro fala do grande médico das almas, né? Venham salvá-los, vinde pois a mim todos vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Sempre lembrando, aliviado, e é um alívio de verdade. Isso eu posso dizer de experiência pessoal. A partir do momento que a gente tem um entendimento, as coisas começam a diminuir. Você não vai ficar livre das vicissitudes, porque a gente só vai ficar livre aqui quando a gente terminar a nossa parte, né? E falta muito para a gente ainda, né? Nós temos algumas passagens ainda por aqui, né? Mas então não tem como, mas diminui a importância. Você não vai dar tanta importância, vai dar importância real aos fatos. E isso diminui bastante as nossas aflições, né? A gente anda correndo muito nos dias de hoje. Muita correria para nada. Você nem sabe para que está correndo, mas eu estou correndo. E a vida é tão boa para a gente usufruir cada momento desses, né? Cada situação da nossa vida é importantíssima e nós estamos deixando isso para trás, não estamos absorvendo de fato essas maravilhas que tem para nós na nossa vida. A última aqui fala dessas duas palavras: devotamento e abnegação. Ele fala aqui que é para a gente guardar isso aqui. Aqui está o segredo. A chave da nossa vida está nessas duas palavras. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que nesse mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serei fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Devotamento e abnegação. Na verdade, devotamento, dedicação. Dedicação à sua família, ao meio social onde você convive, né? E a abnegação. A abnegação, ela é aquela situação de eu tirar a parte pessoal, sacrifício pessoal. É um abnegado, né? Eu sempre me retiro. Se alguém tem que sofrer alguma coisa, sou eu. A gente protege os outros, né? Esse é um abnegado. Eu nunca faço alguma coisa com benefício próprio. Eu sempre estou pensando no próximo, no meu irmão. São situações difíceis, de treinamento, mas não impossíveis, né? De treinamento. Com um bom treinamento, realmente a gente tem condições de sucesso nessa situação, né? Meus irmãos, era mais ou menos isso que a gente tinha para passar para vocês. Espero que a gente tenha conseguido passar uma mensagem de consolo, como é o capítulo aqui do nosso Evangelho. Desejo a todos, então, muita paz. Muito obrigado.